Meu amigo, a situação do Vasco tá difícil demais, mas aqui nesse vídeo a gente vai ver o porquê ainda é possível o Vasco se salvar do rebaixamento. Muita gente já tá dando o time como rebaixado, mas aqui a gente vai ver o que o Vasco precisa fazer para se salvar esse ano. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual você. Essa é a sua primeira vez aqui no canal? Cara, isso é normal porque eu criei esse canal há muito pouco tempo, então seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente fala sobre o futebol brasileiro, então não importa o seu time, se ele está disputando uma competição oficial, eu vou seguir seu time e vou analisar a situação e te informar da melhor forma que eu puder tudo o que está acontecendo com seu time, na competição também que ele está disputando. Então se inscreve aqui no canal se você ama futebol e deixa o seu like se você curtiu o conteúdo desse vídeo. Chegou a hora da gente falar dessa situação do Vasco, né? Acabou de vencer um jogo importante contra o Grêmio, o time jogou melhor, então vamos falar o que está acontecendo com o Vasco nesse momento da temporada. Eu já lancei um vídeo sobre o Vasco lá no iniciozinho aqui do canal, quando o Vasco fez aqueles dois bons jogos, né? No início do Brasileiro ganhou o Galo fora de casa, empatou com o Palmeiras aqui no Maracanã. Então eu estava projetando uma boa campanha do Vasco na Série A naquele vídeo que eu lancei, né? E logo depois veio aquela derrota para o Bahia em São Januário e parece que dali em diante tudo desmoronou, a confiança do time evaporou e o Vasco acabou tendo uma sequência horrorosa de resultados. Acima dos jogos horríveis, né, os resultados foram piores do que as atuações, né? Os jogos não foram tão ruins na sua maioria, mas os resultados foram péssimos. Em alguns jogos o Vasco até merecia uma sorte melhor. Mas então bora ver o que o Vasco precisa fazer para se salvar daqui para frente, né? O que passou não dá para mudar, então daqui para frente o que o Vasco precisa fazer? Primeiro eu vou usar os números, né? Que é o que importa mais aqui nesse vídeo. Vamos avaliar a capacidade do time do Vasco depois da gente analisar os números, mas primeiro vamos aos números históricos, né? O recorte que eu vou pegar é dos últimos 17 campeonatos brasileiros. Mas Diogo, por que você vai pegar esse recorte, cara? Só dos últimos 17 campeonatos, cara? Primeiro porque eu quis pegar somente a era dos pontos corridos no nosso banco de dados, né? E segundo porque os 3 primeiros campeonatos de pontos corridos contaram com mais de 20 clubes, né? Em 2003 eram 24, em 2004 também eram 24, aí em 2005 diminuiu para 22 e aí em 2006 a gente chegou no número que é hoje, que são 20 clubes, né? E na época que tinham mais clubes, a pontuação dos rebaixados mudava também, né? Então, estatisticamente, isso aí vai transformar a nossa análise numa bagunça. E eu peguei os números de 2006 até 2022, fechou? Vasco hoje tem 12 pontos na tabela e ainda faltam 2 jogos para o Vasco terminar o primeiro turno, né? O Vasco fez 17 jogos, fecha o primeiro turno com 19. Isso porque o Vasco tem um jogo a menos que a galera, né? A maioria dos times tem 18 jogos já, o Vasco tem 17 porque teve um jogo adiado contra o América Mineiro, porque o América estava disputando Copa do Brasil no final de semana. Então vamos aos números históricos baseado no que o Vasco pode ter de resultado ainda nesse primeiro turno, né? O Vasco pode terminar o primeiro turno com 12 pontos, caso perca os 2 jogos que faltam, né? O Vasco vai permanecer com 12 pontos. Pode terminar com 13, caso empate um jogo e perca o outro. Pode terminar com 14, caso empate os 2 jogos. Pode terminar também com 15, se vencer um jogo e perder o outro, né? 16 pontos, se vencer um e empatar o outro. E no melhor dos cenários, o Vasco terminaria com 18 pontos esse primeiro turno, caso vença os 2 jogos que faltam, né? Vamos então ao primeiro cenário, se o Vasco terminar o primeiro turno com 12 pontos, né? Pior cenário de todos, né? Caso perca os 2 jogos. Nunca antes na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 times, um time que terminou o primeiro turno com 12 pontos ou menos, né? Foi o recorte que eu peguei aqui nessa análise. 12 pontos ou menos, nunca um clube escapou do rebaixamento. Isso aconteceu 5 vezes, tá? 5 times fizeram 12 pontos ou menos no primeiro turno. Foi o América Mineiro em 2007, o Náutico em 2013, o Atlético Goianiense em 2012, o Goiás em 2020 e a Chapecoense em 2021. Todos esses 5 times foram rebaixados, tá? Agora vamos para o segundo cenário, né? Times que terminaram com 13, 14 ou 15 pontos no primeiro turno. Aqui o número aumenta um pouquinho, né? Foram 16 times que tiveram uma campanha com essa pontuação no primeiro turno, né, ao longo dos últimos 17 anos, e desses 16 times, 81% deles terminou o campeonato na zona do rebaixamento e acabaram disputando a Série B no ano seguinte, né?
Só 19% escapou, galera, de 13, 14, 15 pontos. Então, em números absolutos, 13 times foram rebaixados e 3 times escaparam, times que terminaram com essa pontuação. Foi o Fluminense em 2009, né, que teve aquela campanha milagrosa no segundo turno. Tinha feito só 15 pontos no primeiro turno e terminou o campeonato no final com 46. Fez 31 pontos no segundo turno, né, um aproveitamento de 54%. O Galo, em 2011, que também fechou o primeiro turno com 15 pontos, terminou fora do Z4 campeonato com 45 pontos, conseguiu 30 no segundo turno, aproveitamento de 52%. E também o Fortaleza, no ano passado, que também terminou com os mesmos 15 pontos de Galo e Fluminense, ou seja, todo mundo que fez 13 ou 14 pontos também foi rebaixado, tá? Na história desses 17 campeonatos do nosso recorte. O Fortaleza do ano passado fez um segundo turno absurdo, né? Uma coisa assim, uma campanha histórica também do Fortaleza, né? Saiu da última colocação e terminou lá na zona de Libertadores, de pré-Libertadores, né? Tava estendida a zona. O Fortaleza terminou em oitavo com 55 pontos. Cara, fez 40 pontos no segundo turno, aproveitamento de 70% dos pontos. Foi a terceira melhor campanha do retorno inteirinho no ano passado, né? Fortaleza disparou. E agora o cenário em que o Vasco consiga mais pontos, né? 16 a 18 pontos. Não é possível o Vasco desse ano terminar com 17 pontos, essa combinação não existe aqui no primeiro turno, mas eu adicionei os times que também terminaram com 17 pontos para efeito estatístico aqui da nossa análise, né? Foram 33 times com campanhas assim no primeiro turno aqui no nosso banco de dados. Com 16 pontos, com 17 pontos ou 18 pontos. Desses 33, 21 foram rebaixados, cara, o que dá 63%, e 12 times escaparam, percentual de 37% de times se salvando. Então é imperativo, meu irmão, o Vasco tem que conseguir pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos que faltam contra América Mineiro e Bragantino, porque, cara, isso aqui pode ser a diferença no final entre ser rebaixado ou se salvar. Então, são 2 jogos importantíssimos para o Vasco, mas agora vamos trabalhar com o que a gente já sabe com certeza, né? Vamos parar de projetar o que pode acontecer, porque a gente já sabe. O Vasco tem 12 pontos hoje, isso é um fato. Faltam 63 pontos para o Vasco disputar. Ao longo desses anos, um número confiável para a gente colocar como meta, né, para escapar do rebaixamento, são 44 pontos. Muito se fala ao longo dos anos de que 45 pontos é o número mágico, mas a verdade é que a última vez que um time precisou de 45 pontos para se salvar foi há 10 anos atrás, né, no campeonato de 2013. Então, para o Vasco chegar a 44 pontos, teria que somar mais 32 nesses 21 jogos que faltam, né? Isso daria um aproveitamento de 50,8%. 51%, vamos arredondar aqui, né? Para você ter uma ideia, é o aproveitamento que o Atlético Paranaense tem hoje no campeonato, dá ali por volta do 7º, 8º colocado, então o Vasco teria que fazer ali uma campanha de 7º, 8º colocado no segundo turno. É um desafio bem grande e eu não consigo cravar se o Vasco conseguiria ou não nesse momento, né? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês, vascaínos que estão aqui acompanhando esse vídeo, porque em 3 oportunidades ao longo desses 17 anos, o número para escapar do rebaixamento foi abaixo dos 40 pontos, né? 2014, 2019 e 2022. E o que esses anos têm em comum, Diogo? Por que tu tá jogando isso aqui do nada? Cara, foram anos em que o pelotão da frente, né? Os times lá da parte de cima da tabela, G4 ali, G6... eles fizeram muito pontos, né? E o campeão também bateu mais de 80 pontos. Ou seja, a galera da frente somou muito ponto, galera de baixo somou pouco ponto, né? E isso pode acontecer nesse ano caso os líderes do campeonato de hoje, 2023, mantenham os desempenhos deles, que eles estão no primeiro turno. Se eles replicarem isso no segundo turno, é bem provável que o pelotão de cima faça muito ponto e o pelotão de baixo fique com menos ponto. Trabalhando com um número mágico ali de 38 pontos, o Vasco precisaria de mais 26, né? Daria um aproveitamento de 41,3%. É algo próximo do que o Fortaleza tem hoje, então seria ali 12ª colocação, ali 12ª melhor campanha no segundo turno. Ainda seria difícil, mas é bem plausível que o Vasco consiga ficar em 12º no segundo turno, né? Porém, eu não contaria com isso se eu estivesse trabalhando lá dentro do Vasco, né? O que eu trabalharia seria com esse número de 44 pontos, porque é muito mais seguro, né? Não pode dar sopa pro azar. E agora, o fator campo do Vasco, né? Tirar um pouco os números, vamos falar do Vasco em campo. Cara, tem que entrar nessa análise, né? Da gente
tentar saber se é possível ou não o Vasco atingir esses números. E o Vasco é um time que não tem a pontuação na tabela refletindo o desempenho do time em campo. Não é um time maravilhoso, né? Tá bem longe disso, mas não é um time horrível, como a pontuação pode sugerir, né? A pontuação do Vasco, cara, é um time tem uma das piores campanhas da história dos pontos corridos, e não é um dos piores times, bem longe disso também, né? Isso aconteceu com Fortaleza no ano passado, né? Que todo mundo via que tinha um time bom, Fortaleza tinha um bom time, tinha vindo de Libertadores, né? Um cenário um pouco diferente do Vasco. E o Fortaleza estava numa fase horrível, né? Eu não acho que o time do Vasco seja igual ao do Fortaleza de 2022, que atropelou o segundo turno, mas o Vasco é sim um time melhor do que a sua pontuação, é um time capaz de até de dobrar o seu aproveitamento de pontos no segundo turno, passar de 23% para 46%, por exemplo, né? E aí vai começar a ver uma luz no fim do túnel ali, né? Eu ainda não cravo o rebaixamento do Vasco, eu acredito que vai depender muito desses 2 jogos que faltam para o time fechar o primeiro turno. Cara, bons resultados, além de dispararem a confiança do time, que já melhorou um pouco nessa vitória sobre o Grêmio, pode colocar o time no caminho da salvação, né? E se faz 0, 1 ou 2 pontos nesses jogos, cara, historicamente a chance do Vasco se salvar chega a 0, né? Nunca ninguém se salvou fechando o primeiro turno com 12, 13 ou 14 pontos, né? Então isso é bastante perigoso. Para fechar o vídeo, se você não sabe, o Instituto de Matemática da UFMG, né, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, faz rodada a rodada os cálculos das probabilidades dos times, tanto para título quanto para rebaixamento, para Libertadores. Depois você vai lá no site deles e confere lá a tabela completa de estatísticas, é bem maneiro, né? Eles fazem também de Libertadores, de Série B, de Sul-Americana, é bem maneiro mesmo. E os matemáticos da UFMG estão dando uma probabilidade de 23% pro Vasco se salvar nesse ano, né? Ainda dá, meu parceiro, ainda dá, vascaíno, você, eu tenho certeza, a torcida do Vasco é doente, fanática, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, tenho certeza que você confia. E comenta aí, você que tá vendo esse vídeo, se você acha que o Vasco vai se salvar ou que já era pro Vasco, né? Eu quero saber o que vocês, meus inscritos aqui do canal, pensam sobre essa situação do Vasco. Vamos continuar acompanhando o Campeonato Brasileiro, como sempre a gente faz aqui no canal. No final de semana tem a última rodada do primeiro turno e é lógico que eu vou lançar o vídeo de pré-rodada analisando todos os jogos dessa 19ª rodada do Brasileirão, último do primeiro turno. Vamos ver os favoritos para os jogos. Se você não tá inscrito ainda, cara, se inscreve para ficar sabendo tudo que tá rolando no nosso futebol brasileiro. Não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!